Doutora, eu gostaria que a senhora falasse pra gente quais são as hepatites virais existentes e quais são as mais comuns e os sintomas. As hepatites virais existentes são a hepatite A, B, C, D e E. As hepatites mais comuns no dia a dia são a hepatite A B e a C. Os sintomas dessa hepatite dependem da fase da doença. Na fase aguda, o sintoma pode ser o amarelão nos olhos, que é a chamada icterícia. Só que ela só aparece em menos de 50% dos casos. Então, isso nos mostra que a hepatite, mesmo aguda, ela pode ser silenciosa. O paciente pode sentir só um sintoma de gripe, vermelhidão na pele, febre, sem a icterícia. Ele muitas vezes não procura o médico. E assim sendo, o paciente pode ficar muitos anos com o vírus no sangue e mais na frente, lá 10 anos, 20 anos depois de ter adquirido a hepatite, ela pode se manifestar na sua forma crônica. E isso ocorre nas hepatites B e na hepatite C. E quais são as causas mais frequentes de contaminação? A contaminação da hepatite B e da hepatite C ocorre pelo contato com sangue contaminado. Então, um paciente que tem o vírus no sangue, se houver exposição a esse sangue, por exemplo, no uso de drogas, que hoje é a causa mais comum de contaminação, ou no compartilhamento dos objetos utilizados para a utilização de drogas, como o canudinho da cocaína, como o cachimbo do crack, se ele entrar em contato com o sangue da boca de uma pessoa que está utilizando para a boca da outra, também pode transmitir a hepatite. O sexo inseguro, que é mais frequente na transmissão do vírus da hepatite B do que da hepatite C. E também quando a pessoa usa, por exemplo, álcool em excesso e que perde o controle de si mesmo, pode entrar em comportamento de riscos e nem se lembrar disso. Então, essa é a contaminação mais frequente da hepatite B e da hepatite C. Das hepatites A e E, a contaminação ocorre por alimentos mal acondicionados, pela transmissão fecal oral, pela falta de saneamento básico, porque a água contaminada e alguns alimentos contaminados podem transmitir a hepatite A e a hepatite E, e nós sabemos que a hepatite A e a E, elas não evoluem para uma forma crônica. E quais são os tratamentos disponíveis hoje, doutora? Para a hepatite B e para a hepatite C, nós temos medicamentos disponíveis na rede pública, que são medicamentos tomados por via oral e que têm uma capacidade de curar a hepatite C, por exemplo, entre 90% e 100% dos casos. A hepatite B também tem controle medicamentoso. A diferença de uma para outra é que na hepatite B o paciente precisa tomar, ele fica negativo da hepatite, precisa tomar remédio por longo tempo. E na hepatite C não, os tratamentos são curtos, de 12 semanas, 24 semanas, e uma vez curados eles podem parar o tratamento. E há vacinas disponíveis hoje na rede pública? Sim, isso é extremamente importante, porque a vacina é a grande forma de prevenção da hepatite. E hoje, infelizmente, nós só temos vacina para a hepatite A e para a hepatite B. Nós ainda não temos para a hepatite C, mas a vacina está na rede pública, ela faz parte do calendário de vacinação. E o que é muito importante, o paciente que já tem uma doença crônica, se ele não se vacinou e é adulto, já está fora do calendário de vacinação, ele tem direito, basta uma indicação do seu médico, que ele tem direito a essa vacinação gratuita no SUS. Hoje a maior preocupação com a contaminação são as drogas. Sim, o uso de drogas injetáveis, porque faz com que o sangue contaminado de um paciente passe para o outro através dos equipamentos e dos objetos usados, como por exemplo a seringa e o canudinho da cocaína, como eu já falei. Eu acho que é importante lembrar que a transmissão pelas transfusões, ela já foi resolvida, porque isso já é um procedimento padrão de se fazer uma vigilância e se separar todo o sangue contaminado. Então, nas transfusões, nós não temos mais as transmissões que tínhamos antigamente. Então, por esse motivo, pela prevenção, nos bancos de sangue, hoje o número de casos novos está bem menor do que antigamente. E os casos novos que ocorrem, na maioria das vezes, são por uso de drogas injetáveis ou de comportamento de risco, como já falei antigamente. Doutora, a senhora disse que as hepatites virais são doenças silenciosas. E como que as pessoas podem descobrir que têm ou não a hepatite?
As pessoas sabem se tem a hepatite muito facilmente quando tem os olhos amarelos ou quando tem um exame de sangue positivo ou com alguma alteração de doença no fígado. Mas existem situações de risco que são muito claras. Por exemplo, as pessoas com mais de 40, 45 anos são consideradas pessoas que já possam ter sido expostas, por exemplo, ao uso de seringa de vidro, ao uso de objetos contaminados com sangue, que antes a gente não tinha esse cuidado, que são as giletes, os utensílios de unha. Também pessoas que fazem uso de droga venosa ou nasal, pessoas que estão em procedimentos como hemodiálise, que são procedimentos que por tempo prolongado com o sangue, pessoas que têm, por exemplo, mães positivas para a hepatite C, pessoas encarceradas, pessoas que tiveram transfusão antes de 1992, quando nós não sabíamos ainda como prevenir uma transfusão com sangue contaminado. Pessoas que fazem sexo com homens, pessoas que fizeram piercing ou que fizeram tatuagem sem os cuidados do uso de material esterilizado ou de material descartável. Então, esses são os riscos que podem ter trazido a situação de ser contaminado pelo vírus da hepatite C. Pessoas, por exemplo, que têm um diagnóstico de HIV positivo, certo? Então, esses são riscos onde o paciente tem que procurar o teste. Vale salientar também, é importante dizer que se esse teste for positivo, ele deve ser confirmado. Então, a pessoa que tem um teste rápido positivo, um primeiro teste positivo, e quando o médico vê esse teste, ele deve ser confirmado para verificar se o paciente ainda tem o vírus no sangue, porque o paciente ele pode se curar espontaneamente, ele pode ter adquirido se curar espontaneamente. E aí sempre vai ter um teste positivo. Então, depois desse anti-HCV positivo, ele é direcionado para uma unidade de saúde do SUS que tem o teste do PCR, que é específico para verificar se ele ainda é portador da doença ou não.